Brahmavishta Supurakam Guru Ganaira Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Vidam Ujvalam Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwagurun Chadivya Bhagavat Premnoi Pradam Vanchakapatarvyascha Kirpasindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Gyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz que a gente está aqui em mais um encontro do nosso grupo de estudo de astrologia védica, de Jyotish, de filosofia, em que a gente está abrindo espaço tanto para a boa associação, quanto para trazer um conhecimento muito elevado a respeito da autorrealização e da filosofia védica. Então, eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez representando os mestres espirituais e trazendo aquilo que misericordiosamente foi deixado e oferecido por eles para orientar e favorecer o nosso desenvolvimento. Então, a gente está continuando com a leitura do Graha Sutras, do Ernest Wilhelm. Então, agora a gente entrou numa parte bem interessante, que é a comparação que ele faz do sistema de 5 elementos, o Panchamahabhuta, e o sistema de astrologia chinês, que também se orienta através de 5 elementos. E a gente vai também trazer a leitura de mais um trecho do livro Shri Guru e Sua Graça, de Srila Bhakti Rakshakshi Dadev Goswami Maharaj, até porque em homenagem ao dia do desaparecimento dele, o dia em que ele voltou para o plano transcendental para continuar os passatempos infinitos e divinos. Então, do sábado para o domingo foi comemorado o dia em que ele abandonou o corpo e de uma certa forma, deixou um conhecimento imensurável para que a gente continue tentando buscar pela devoção e buscar pelo divino e transcendental. Então, muito importante a gente sempre glorificar o sacrifício e a dedicação dos mestres espirituais e, através desse livro, Shri Guru e Sua Graça, entender a posição dessas grandes almas. Então, também a gente sempre faz, né, um pouquinho de efemérides para entender as energias que estão vindo no momento para a gente, né, através do trânsito dos planetas, e como a gente pode observar isso sobre o nosso mapa natal. Então, tudo isso também faz parte do nosso processo individual, voluntário e amoroso de buscar pela nossa autorrealização. Então, na medida em que a gente se dedica, na medida em que a gente se entrega ao processo, a gente avança e a gente se desenvolve. Então, também ficar aberto para qualquer momento, quem quiser levantar a mão, fazer alguma pergunta, trazer alguma informação, ficar à vontade. Então, continuando o Graha Sutras, os 5 elementos e o sistema chinês. Os 5 elementos do sistema hindu são os mesmos que os 5 elementos do sistema chinês. Apenas alguns têm nomes diferentes. O éter é conhecido ou é tratado como a madeira na astrologia chinesa. O ar é o elemento metal. O fogo
os elementos, mantém a quantidade de elementos, né? Você travou, Goura, no fogo. Oi? Ah, beleza. Você Voltou travou, agora? você travou. Voltou, Beleza, mas você parou no fogo, beleza. Então, relacionado com. valeu. A comparação do sistema hindu com o sistema de elementos chinês é o seguinte: o éter é a madeira no sistema chinês, o ar é o metal no sistema chinês, o fogo é o fogo, a água é a água e a terra é a terra. Então, eles transformaram o éter em madeira e o ar em metal, mas eles mantiveram os 5 elementos. Daí vem um verso do Brihadeparashara Hora Shastra que fala. E aí, engraçado, porque isso é a única coisa que ele fala da comparação entre o sistema chinês e o sistema de 5 elementos. Porque agora ele já vai falar sobre as castas. Então ele fala: Júpiter e Vênus são da casta dos sábios, os Brahmanes. Marte e o Sol são os Kshatriyas, os nascidos 2 vezes. A Lua e Mercúrio são da casta Vaishya, e Saturno é um Shudra. Ó, bom nascido 2 vezes. Porque isso é um diálogo. Então, Parashara está falando para alguém que é da casta Kshatriya o que cada planeta representa em relação às castas. E o que é que isso significa? Dentro da cultura védica, existe uma divisão chamada Varnashram, que é a divisão em 4 tipos de atividades na sociedade. Essas atividades são as atividades sacerdotais, que são executadas por aqueles que carregam, e aí isso é relativo também, porque poderia ser o Atma Karaka, mas isso fala também sobre a posição da Lua, a relação que a Lua possui, né, com a natureza daquele signo ou daquela nakshatra. E aí, Júpiter e Vênus fala sobre os sacerdotes, sobre os sábios, sobre os brahmanas, sobre os professores. Marte e o Sol fala sobre os governantes, os kshatriyas, os guerreiros. A Lua e Mercúrio fala sobre os comerciantes, os vaixas, a classe de profissionais. E Saturno fala sobre os Shudras. E o que são os Shudras? Os Shudras são aqueles que servem todas as outras castas. Então, eles são os trabalhadores, a classe trabalhadora é, é regida por Saturno. Então, a partir da preponderância, né, da força e da energia do Karaka que esse planeta carrega no seu mapa, traz uma predisposição para você. O que eu entendo, o que eu vejo se manifestando muito forte é o Atma Karaka, mais do que o Amatya Karaka. Porque aqui você poderia pensar, essa é a ação da pessoa no mundo, é o Amatya Karaka. Mas o que aqui está sendo dito é a natureza do indivíduo. A natureza do indivíduo, a casta do indivíduo, a posição do indivíduo na sociedade. E isso fala muito mais sobre a qualidade do nascimento, a dignidade do nascimento daquele indivíduo. E isso vai estar relacionado com o Atma Karaka, isso vai estar relacionado com o Atma, com o Diva, com essa partícula que assume essas características materiais, né? Essas características de condicionamento social e biológico de alguma maneira. Fala aí, Renata. Ô, Goura, voltando em Júpiter e Vênus, né, que são sábios, Brahmanes, é, o conhecimento de Júpiter, a sabedoria, seria o conhecimento transcendental. De Vênus,
eu poderia associar que a sabedoria de Vênus é de como lidar com o prazer de forma apropriada, sem ser o prazer. É tipo como se Vênus fosse essa polaridade do prazer materialista para o prazer de se relacionar com o divino, com a devoção. Numa primeira camada, sim. Ixi, briga de gato. Véi, os bichos estão brigando desde cedo hoje. Mas tá tudo bem, porque a menina entrou e quem estava atrás dela não teve coragem de entrar, não. O que que acontece? A gente sempre vai olhar níveis, né? Camadas. Então, a primeira camada, que é essa camada mais grosseira, essa camada mais superficial, essa camada mais sensorial daquilo que Vênus tem para oferecer, no aspecto benéfico dele, ele vai trazer para você alguma orientação apropriada de como lidar com os caracas dele. Beleza. Mas o melhor, o mais elevado que Vênus tem para oferecer é a devoção, no sentido da verdadeira espiritualidade. Voltando para a ideia de sacrifício. Por quê? Porque Júpiter pode dar um religioso, e um religioso pode não ter devoção nenhuma. Um religioso pode estar preso em regras e regulações. Um religioso pode estar preso dentro do fundamentalismo. Um religioso ele pode estar enquadrado dentro de uma circunstância em que ele não tenha liberdade para expressar o verdadeiro amor e devoção dele. Vênus não. Por quê? Porque Vênus tem acesso ao que a ilusão material tem para oferecer e ela transforma essa ilusão em serviço devocional. Por quê? Porque existem essas três posições, né? A posição da exploração, a posição da renúncia e a posição da dedicação. Se você está no modo da exploração, você só está acumulando karma ruim. Se você está no modo da renúncia, você está desperdiçando a oportunidade de evoluir e se purificar, porque você simplesmente está anulando ou tentando anular a sua ação material nessa vida. Mas isso não altera o seu karma de vidas passadas de forma alguma, e isso não garante nada de melhor para você no futuro. Você fica estagnado, você fica parado. E mesmo assim, para manter a sua vida, você ainda vai gastar alguma energia, você vai ainda consumir algum karma do mundo material. Mas no modo dedicação, você não rejeita nada e você não aceita nada para si. Você transforma tudo o que está sendo oferecido materialmente para você e você coloca isso em serviço. Quando você faz esse ajuste de perspectiva e de consciência, você entende o que é a prosperidade e a abundância. Porque a vida simples e a vida dedicada garante que não falta nada para você nunca, jamais. Jamais. Por quê? Porque Deus mesmo se compromete em cuidar e fornecer tudo aquilo para aquele que ele ama, para aquele que ama ele também. Então, se você pensa, né, é como é como se você fosse um pedreiro e o dono da obra quer que a obra ande. O que é que ele vai fazer? Mandar material. Ele vai mandar material, ele não vai deixar faltar material. Você vai dizer, velho, para eu tocar a obra e acabar com a obra, eu preciso de material. Não vai faltar material para você. Se você tiver realmente trabalhando e agindo e servindo aquele propósito maior. Mas se você pega e começa a trabalhar por fora,
a fazer serviços por fora, de uma maneira em que você vai ganhar individualmente, véi, você vai ser colocado para fora da obra que lhe contratou, você não vai ser pago e você não vai ter material para trabalhar. Você vai ter que lutar com as outras pessoas no mundo material por uma posição de servir para alguém que vai estar explorando você sempre. Em última análise, você nunca está fazendo nada por você e para você. Você está sempre servindo alguém, você está sempre conectado com a subserviência materialista dos desejos de alguém de alcançar poder e prestígio. Porque você também está procurando por poder e prestígio. Quando você ajusta isso e coloca na perspectiva de dedicação e devoção, você transforma os méritos, o karma bom de Vênus em espiritualidade porque você entendeu qual é o seu papel. E é aí onde Vênus vai dar uma outra coisa, porque Vênus é um professor também. Se você está carregando a energia venusiana através do seu Atma Karaka, é uma responsabilidade sua orientar espiritualmente as pessoas materialistas que estão ao seu redor. Porque você vai estar cercado de materialistas inevitavelmente. Inevitavelmente. Por quê? Porque quem vem com uma força venusiana muito grande, a pessoa é muito bonita, a pessoa nasce num lugar muito bom para ela vai estar cercada de privilégios e ela vai receber a atenção, porque ela vai ser uma fonte, de alguma maneira as pessoas olham para ela e enxergam nela uma fonte de prazer. Nem que seja sensorial ou pela visão, aquela pessoa ela vai ser bem aceita e bem recebida nos lugares. Então ela precisa usar esse mérito de Vênus, que já abre tantas portas para ela, de uma maneira favorável para distribuir o conhecimento transcendental. E isso é uma mudança de ontológica de percepção da vida e da realidade e do papel de cada um onde está. Então, não necessariamente você precisa abandonar a vida material, mas você pode agir dentro da vida material de forma com que a sua ação gere transformação. Esse é o objetivo. Da mesma forma, se você for um Vaishya, da mesma forma se você for um Kshatriya, da mesma forma se você for um Shudra. De todas as formas você pode dar o exemplo. E aí a gente entende, né? Quem são os Kshatriyas hoje em dia? São os governantes, são os políticos e também a classe militar que os militares eles se entendem como uma casta diferente da sociedade. Um militar não se vê como um igual. Um militar, quando não está fardado, ele está à paisana. Ele não é um civil. Um militar é um militar, um civil é um civil. Então, isso é o sistema de castas na sociedade brasileira. Aí a galera critica o sistema de casta indiano. O sistema de casta indiano vem sendo combatido há 2000 anos, pô. O sistema de casta brasileiro vem sendo combatido há 50 anos, ou menos. Ou menos. Então, assim, a gente não tem conhecimento histórico para entender a sociedade e o mundo em que a gente está inserido. Então, quando a gente olha uma escritura dividindo a sociedade em castas e a gente acha isso um absurdo, é porque a gente nunca olhou com sinceridade para a sociedade onde a gente vive, a sociedade em que a gente está inserido, e a gente não tem nenhuma consciência de classe. A gente não tem nenhuma consciência de qual é a nossa verdadeira posição dentro da sociedade. O mapa vai trazer algumas informações, mas a gente também não pode se limitar às características que estão tipo engessadas dentro de alguns planetas ou de algumas definições, porque a gente é múltiplo e a gente pode agir de diferentes maneiras em diferentes circunstâncias e áreas da vida. Então,
é isso. E aí, só para tirar a dúvida também, tem dois tipos de análise de Varna, que é o seguinte: Varna é casta. Casta, o que eu acabei de falar. Varna significa casta. E pelo mapa natal de cada um, existem duas maneiras de observar qual é o seu Varna. Eu ainda considero a terceira, que é a que eu falei, que é a Atma Karaka. Para mim, Atma Karaka é uma ótima definição de Varna. Mas o que é trazido pelos mestres e nas escrituras também é Lagna. Então, de acordo com o seu ascendente, essa é a sua casta. Então, qual é o regente do seu ascendente? Pronto, essa é a sua casta. Qual é a segunda maneira? O regente de onde está a lua. Jan Marashi. Pelo regente do signo de onde está a sua lua, você pode considerar essa casta também. Então, naturalmente, você já poderia observar, talvez, porque pode ser que coincida também, duas castas em você. Uma casta que fala sobre o seu corpo e o seu nascimento, e uma casta que fala sobre a sua natureza mental. Beleza. E aí eu trouxe uma terceira, que é o Atma Karaka, que fala sobre a sua energia interna, fala sobre a sua potência, fala sobre a expressão da sua alma. Então, cada um pode olhar esses três Varnas e entender qual é a sua posição social no mundo e onde você se encaixa melhor. Porque você pode sentir que talvez o seu Lagna encaixe melhor você. Talvez você sinta que a sua Lua encaixa melhor você. Talvez você sinta que seu Atma Karaka encaixa melhor você. Ana, fala aí. E tu olha pela nakshatra ou pelo signo? Então, eu olho tudo, velho. Eu olho o signo, eu olho nakshatra, eu olho Navamsha, eu olho da Shamsha, e aí eu começo a pirar nos Karaka, e cada hora é uma coisa que vem, pô. Cada hora é uma energia doida que vem assim, e você é tomado por aquela energia. Eu acho isso muito doido. Às vezes é uma ativação, alguma coisa ativa ali, estilo um Saturno retrógrado. Ele ativa uma doideira e depois você se acostuma com aquilo e já inventa outra coisa. Mas às vezes tem uma ativação de algum karma ali que faz você ter uma predisposição, né? Por que que eu estou falando isso? Quando eu olho para o meu ascendente, o regente é Vênus, dá um Brahmana. O meu Atma Karaka é Júpiter, dá um Brahmana. A minha lua tá em Peixes, dá um Brahmana. Mas a nakshatra da minha lua é Saturno e dá um Shudra. Então, assim, eu curto dar aula, mas eu curto muito fazer cerimônia. Eu curto muito fazer os rituais, eu curto muito o sadhana. Achava fantástico quando eu morava no templo e eu era responsável por fazer uma das cerimônias diárias no altar. Então, todos os dias eu fazia a cerimônia da noite do altar, eu fazia o puja, aí eu cantava, eu servia a refeição para as deidades, colocava elas para dormir, fechava o templo. Aquilo era muito. Véi, eu passava o dia esperando por aquilo. É estilo. O dia era para aquilo. Eu acordava e eu tinha minhas atividades diárias, mas o meu objetivo era tipo estar com a mente adequada para o momento em que eu fosse cuidar do altar. Então eu já me preparava, tipo, depois, né? Tinha um horário, eu pegava, era das 4 horas. Era das 4 às 9 da noite e era eu que cuidava do altar, do templo, né?
Então eu já tomava banho, já colocava roupa, já passava estílaca, já tipo ia cantar japa, já tipo preparava a oferenda que eu ia levar à noite para fechar o altar. Então, essa rotina, ela tipo fez muito bem para mim, por quê? Porque eu trouxe isso para casa. Todos os dias, o horário em que eu cuido do altar é à noite. Eu abro o meu altar, eu faço a minha oferenda, eu rezo e tal, é tudo à noite. Então, como a gente pode trazer, né, essa natureza do Varna para a vida da gente? Porque, ao mesmo tempo, a natureza da ação, a forma que a minha mente age, é servindo. Então, se no final da minha prática espiritual eu não tiver nada para oferecer para ninguém, então eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Então, quando eu morava no templo, eu oferecia o alimento para o altar e depois eu levava essa comida e distribuía para os outros devotos que moravam comigo no templo. Então eu estava servindo, eu servia o altar e eu servia os devotos. E aí eu tô em casa, eu sirvo o altar e eu sirvo os devotos através da internet, tá ligado? Todo dia eu converso com alguém, todo dia eu tento fazer alguma coisa, deixar alguma mensagem, trocar alguma ideia, trazer alguma informação. Isso é a energia de Júpiter e é a energia de Vênus. E assim, eu já vou deixar a Renata falar. E aí, por que que eu disse que eu olho no Navamsha? Porque no meu Navamsha eu tenho Júpiter e Vênus no ascendente. Então eu não teria como fugir disso, tá ligado? Por mais que eu quisesse, eu não teria como fugir disso. Eu poderia ser marceneiro, como eu mexo com madeira, eu poderia ser apicultor e eu mexo com abelha, mas eu não consigo parar de tipo de trocar ideia, de falar, de tipo de trazer e comunicar as coisas, né? Fala aí, Renata. É Vaixa que chama? De Varna, Mercúrio. Não, de Mercúrio e Lua? Vaixia, Vaixia. Vaixa, tá. Eu vou escrever Aí aqui. se traduz em comerciante, não é isso? É comerciante, comerciante, mas tem uma outra coisa. A gente tem que trazer tempo, lugar e circunstância para as coisas. O que era chamado de comerciante antes é uma pessoa que comercializa aquilo que ela sabe. Não Eu ia te perguntar necessariamente isso. não é um vendedor de batata. Não é um. Tipo, pode ser um vendedor de batata? Pode. Pode ser um agricultor? Pode. Pode ser um advogado? Pode. Porque ele está vendendo alguma coisa. Pode ser um médico? Pode. Ele está vendendo alguma coisa. Pode ser qualquer profissão. Qualquer profissão que aí você entenda, tipo, como um autônomo, aquilo que você cria, aquilo que você possui e você tem para oferecer. E aí isso inclui o quê? Os artesãos, os artistas, os músicos. O que é que eles têm para oferecer? Arte, conhecimento de alguma maneira, uma habilidade técnica. Então ele está oferecendo aquilo. Quando a gente olha para os Shudras oferecem serviço para essas pessoas. Serviço grosseiro, serviço bruto, serviço tipo pesado. Então, o trabalho pesado. Qual é o trabalho pesado? Você é um Vaishya, você é um comerciante. Tem pessoas que trabalham na sua loja. As pessoas que trabalham para você são Shudras. Você tem uma escola. Os professores são Shudras. É desse jeito. É tipo, você tem uma casa. As pessoas que trabalham dentro da casa são Shudras. Só que, como eu falei dos professores, esses professores, eles são servos, mas eles são professores, brahmanas também.
mas é porque tem uma diferença entre o Brahmana sacerdote e o Brahmana professor. Então, o que é professor se encaixa na classe de servos, de tipo de Vaishyas ou de Shudras. E os que são sacerdotes se encaixam na classe de Brahmanas. Então, isso vai tipo abrindo subdivisões também. Por quê? Porque os que não são indianos, qualquer pessoa não indiana é considerada sem casta. Sem casta. Pare. Os párias. Só que tem outros ainda, que é a gente. A gente é pior do que um pária. A gente é chamado de melecha. Os melechas são os comedores de cachorro, que é a pior raça da Terra. Os piores seres humanos são os comedores de cachorro. A gente é considerado comedor de cachorro. É desse jeito que os tradicionalistas, os ortodoxos, olham para a gente. É assim que é. Fala aí, Renata. Não, só para eu concluir, por que que eu te perguntei isso? Porque Hum. Mercúrio e a Lua estão na mesma casa. E aí eu pensei nesse comércio do conhecimento, né? Se poderia ser um comércio. E entendendo que são dois, eu Hum. poderia pensar também na Lua sendo mais tendencioso para um serviço de cuidar. Você está olhando ao contrário. Não, você está olhando ao contrário. Você falou Mercúrio e a Lua. Mercúrio, o que é que tem Mercúrio e a Lua? Eles são baixas, os dois. E para Aí por você, isso. o que é que tem? Não, é porque a Lua é meu Atma Karka, meu ascendente é Câncer. E qual que foi o outro? É isso. É o É, regente do ascendente, o regente do ascendente, o regente do signo onde está a Lua e o Atma Karaka que eu tinha falado. E aí não, a outra sim. coisa seria o regente da Nakshatra onde está a Lua, que poderia ser também. Sim, agora eu entendi. Beleza. Mas é isso, é Vaishya. Você não é dentista? Sou, por isso que eu Pronto. tô É fazendo isso. essas conexões. Você vende um serviço técnico, você vende uma habilidade técnica, mas você também pode ser. Não, é isso mesmo. Para você o comércio é bom. Fala, Ana. Todos. Quem Oi? limpa banheiro aqui A gente. nesse encontro é Shudra. Se a gente Hum. limpa o banheiro da nossa casa, já era. Então, a gente não tá isso, a gente não tá enquadrado dentro dessa parada, tá ligado? A gente não tem como se ver aí, a gente é fora das castas. Mas, para nossa ajuda, para tipo, para a gente desenvolver alguma coisa de bom dentro da gente, essa é uma boa orientação. Porque aí você usa uma energia que está disponível para você de uma maneira favorável, que você vai evoluir e você vai se desenvolver. Mas isso que a Ana falou é exatamente assim. Nenhuma casta limpa banheiro, a não ser os Shudras ou os párias. Porque tem uma casta dentro dos que não tem casta. Os que não têm casta têm várias subdivisões. E tem uma subdivisão que é só de limpador de fossa. Se você nasce numa família de limpador de fossa, você vai ser limpador de fossa, velho. Não interessa. E aí o que é que acontece? Hoje, a sociedade indiana se desenvolveu. Tem tecnologia, tem faculdade, tem as paradas todas. Você vai para a faculdade, você faz medicina, mas a galera olha para você e sabe que você vem de uma família de limpador de fossa. Isso está impregnado em você. De alguma maneira, os caras olham para você e julgam você desse jeito. Ainda hoje, na Índia, é assim.
E aí a gente olha e faz, ó, que terrível, terrível. Olha para a galera que está se formando como cotista nas universidades e vê se eles têm a mesma oportunidade de trabalho da galera que vem de uma federal, de uma universidade católica, uma pessoa que tem uma base, um núcleo tipo familiar bem estruturado, uma posição social bem estruturada, ela não vai ser considerada. É a mesma coisa, igualzinho, não tem diferença nenhuma. E pior, a gente tá na era de Kali. Na era de Kali, ninguém tem casta, pô. Ninguém tem casta na era de Kali, não, velho. Isso é uma viagem. Você achar que isso é uma posição social é uma viagem. Porque da perspectiva espiritual, a gente é tudo comedor de cachorro. Comedor de cachorro aí, meu irmão. É para ralar muito para E, se purificar. e assim, Fala. por exemplo, eu falo até de ser dentista. Eu considero que tem um lado muito Shudra também, você entende? Porque talvez muitos pensam num sorriso bonito, né? Mas não é o da maioria, o que onde eu trabalho de forma pesada. Então as castas elas estão todas reunidas. Não, estou Então, filosofando, a mas você questão entendeu onde que eu aí, quero chegar? eu entendi, mas a questão aí é que um Vaixya pode prestar serviço para um Shudra, um serviço técnico. Por quê? Porque, vamos supor, o, o Mas Shudra o que eu quis precisa. dizer é tipo assim, porque vocês utilizaram limpar banheiro, limpar fossa, e assim, né, dentro de muitos trabalhos tem um trabalho que, né, é pesado, é de muita sujeira, é nesse sentido que eu tô querendo dizer, entendeu? Beleza. Então eu vou dizer uma para você agora. Gurudeva. Gurudeva vinha de uma família de santos, velho. Puxaram a árvore genealógica de Gurudeva e um dos tataravôs de Gurudeva era descendente de Nityananda Prabhu. Nityananda, velho. Tipo, quando a galera descobriu isso, a galera ficou muito chocada. Assim, não, não tem condição, não. Tipo, Govinda Maharaj é da linha sanguínea de Nityananda Prabhu. Isso é surreal demais. Aí você pensa, pô, mas deve ter centenas de pessoas que são descendentes sanguíneos de Nityananda. Com certeza tem 2.000, 3.000, 4.000 pessoas que são descendentes de Nityananda, não de Mahaprabhu, de Nityananda. Mas quantas delas fizeram o que Gurudeva fez? Nenhuma, só Gurudeva. Então, Gurudeva carregava essa potência. Gurudeva vinha dessa linhagem santa, dessa linhagem espiritual, assim, de uma tradição profunda e sincera. O pai de Gurudeva era um cantor profissional de músicas devocionais. Ele era convidado para cantar nos festivais, ele era convidado para cantar nas festas, ele era convidado para cantar nos templos. E Gurudeva aprendeu tudo com o pai dele, tudo com o pai dele, até o pai dele morrer e ele ter que assumir a família porque ele era o filho mais velho. Ele estudava medicina, Gurudeva estudava medicina. E na estrutura de ensino de medicina, em 1930, que é quando ele estava vivo, de 30, porque Gurudeva entrou em 47, Gurudeva é de 31. Então, mais ou menos ali, entre 44 e 47, é isso. Entre 43 e 47, 1943 e 1947, Gurudeva estudava medicina ajudando um médico. Então você se tornava médico acompanhando um médico durante 12 anos. Você ia passar todos os dias durante 12 anos com um médico e você aprendia medicina.
Ao mesmo tempo, Gurudeva já estava também sabendo astrologia, Jyotish. E, ao mesmo tempo, ele já tinha conhecimento do Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, dos Purana. Quando ele chegou no ashram, com 17 anos, Srila Sridhara Maharaj olhou para ele e viu uma parada diferente, pô. Tanto que, em poucos meses, Srila Sridhara Maharaj já falou para todo mundo que era sênior, os grandes devotos, outras pessoas santas. Srila Sridhara Maharaj falou para todos eles e disse: esse menino aqui é que vai ser o meu sucessor. Ele é o que vai carregar o estandarte do Shri Chaitanya Saraswati Mati. Beleza. Isso mais ou menos em 1950, no máximo, Gurudeva já estava ali estudando muito, praticando muito, tipo, recebendo instrução dos maiores filósofos vivos na Bengala, no sul da Índia, em Vrindavana. Srila Sridhara Maharaj mandou ele estudar em todos os lugares. Em 1980, mais ou menos ali, não antes, porque Prabhupada 70, final dos anos 70, os primeiros devotos americanos e ocidentais começaram a chegar no ashram. Quem recebeu eles foi Gurudeva, porque Srila Sridhara Maharaj não queria nem ver os ocidentais, mandava os caras embora. E aí Gurudeva pediu para ele dar misericórdia para os ocidentais. E aí Srila Sridhara Maharaj falou: só se você cuidar deles. Se você cuidar deles e você se responsabilizar por eles, eu deixo eles ficar aqui no ashram. Gurudeva se responsabilizou com eles ao ponto que ele ia pessoalmente desentupir o banheiro dessa galera. Porque eles não tinham capacidade de fazer isso. Eles pediam ajuda, diziam: ó, meu banheiro está entupido lá, a fossa está entupida. Quem ia desentupir era Gurudeva. Então, quem é a gente para achar que não vai fazer o serviço ou outro? A gente está pensando que a gente é? Em que nível a gente acha que está, que pensa que determinado tipo de atividade não é digna de ser feita pela gente? Véi, Gurudeva estava limpando o banheiro de devoto ocidental que há pouco tempo antes estava comendo carne, pô. Tava se intoxicando. Tava, tipo, tendo vida louca. Porque os discípulos de Prabhupada, que foram para a Índia quando Prabhupada morreu, a maioria deles era tudo hippie. Era tudo uns caras doidão que vivia na rua. E Prabhupada acolheu todo mundo e deu para eles a educação básica. A educação básica. Quem trouxe algum conhecimento tipo mais estruturado do que é esses níveis de Bhakti Yoga já foi Srila Sridhara Maharaj, Gurudeva, e é isso que a gente está procurando, é esse conhecimento. Então, a gente está olhando para essa matemática dos Jyotis, mas a orientação de Srila Sridhara Maharaj é: abandone, abandone o karma, simplesmente se renda à devoção e à vida espiritual, que você se livra de tudo isso. Você se livra de todas essas reações e de todos esses condicionamentos. Então, a gente estuda astrologia para entender o que é que a gente está submetido. Mas quando a gente entende ao que a gente está submetido, a gente se rende a uma força que é superior e que pode tirar a gente dessa condição miserável. Então, eu estou tentando aliviar a dor que eu sinto agora, mas eu sei que o único remédio para minha doença é a devoção. Então, eu estou aliviando os sintomas, mas a doença só vai acabar com a vida espiritual. E qual é a doença? Os nascimentos sucessivos. Sucessivos. Então, o tempo todo a gente está voltando para cá para lidar com assuntos
que são completamente transitórios e superficiais. Então, na medida em que a gente está trabalhando com a superfície da realidade, a gente não avança não, pô. A gente fica, tipo, brincando com a espuma do oceano, ao invés de mergulhar profundo para procurar pelo tesouro da transcendência. Então, isso, é massa. É muito legal entender essas divisões de energia, entender como é a melhor forma que cada um pode agir e se posicionar no mundo e tentar favorecer as outras pessoas. Mas lá no fim, a gente só está mesmo dependente da misericórdia de Deus e da misericórdia dos mestres espirituais, porque sem eles a gente não consegue chegar em lugar nenhum, não. Mas fala aí, tu queria continuar ainda? Diz aí. Não, na verdade, é isso. Dentro de uma área técnica, que foi o que eu quis trazer, eu vejo que as castas elas vão transitar. Quanto mais assim na vida, é muito limitante, né? Você Uhum, pensar. É claro que trazendo isso para o mapa faz sentido, como você viu no seu, eu vi no meu, mas é nesse sentido do que você trouxe, né? Nesse exemplo, mas que eu também fiquei pensando que até dentro da parte técnica isso já é muito forte, quanto mais, assim, dentista também muitas vezes é ele que vai lavar o material que ele usa, ele que vai cuidar do consultório, lavar o banheiro, então, né, nesse sentido mesmo. uhum, sim. E tem uma coisa que fala sobre as mães, as mulheres, né? As mães também, principalmente as mães, né? Que elas assumem todos os varnas na relação com o marido e com os filhos. Ela assume todos os varnas. Ela executa todas essas atividades e ela não se contamina. Ela não se identifica com uma coisa ou com outra. Porque ela costura, ela serve, ela protege o filho, ela protege o lar e ela limpa as coisas, ela cozinha, então ela executa todos os papéis, né? Então, o quanto isso também é visto de uma maneira deturpada, considerando que as mulheres são inferiores. É ao contrário. O homem que é inferior, por se colocar numa posição que é restritiva, que é limitante e que coloca ele dentro de uma inapetência multifuncional, que é exatamente o que o texto vai trazer agora. O texto continua falando o seguinte: a casta Brahmani é considerada a mais evoluída, seguida pela casta Kshatriya, Vaishya e finalmente a casta Shudra. Então, assim, não é assim que é mais. Já pode ter sido assim, mas não é mais assim. Então, não tem o que é mais evoluído ou menos evoluído. O que importa é o estado de consciência em que você está executando o seu papel. E aí ele continua. Todas as pessoas são multidimensionais, mas cada pessoa terá qualidades dominantes inatas à sua individualidade. E é devido a essas características dominantes que elas são agrupadas de acordo com uma determinada casta. Desde a origem desse conceito, o sistema de castas tornou-se corrupto e dependente do nascimento, em vez da natureza inata, e, portanto, tem sido uma fonte de injustiça e restrição social. No entanto, a ideia original do sistema de quatro castas é pelo menos tão boa quanto um conceito que qualquer um dos métodos de categorizar o homem que o psicólogo e o sociólogo moderno desenvolveram. Pronto, Ernest Wilhelm
ele faz um ajuste de tempo, lugar e circunstância, trazendo a ideia das castas, que foi uma observação e uma análise dentro da cultura védica para o período ancestral, para o período védico. Hoje já é uma outra análise sociológica, antropológica e psicológica que vai conduzir a gente para as nossas atividades materiais. O Bhagavad Gita fornece descrições das 4 castas. Brahmanes, Júpiter e Vênus. Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 42. O controle da mente, dos sentidos, a autodisciplina, a pureza, o perdão, a honestidade, a sabedoria, a autorrealização e a fé constituem os deveres dos Brahmanes, surgindo de sua própria natureza. Os Brahmanes têm o desejo inato de adquirir conhecimento e são particularmente empáticos com a situação da humanidade. Por fim, o objetivo dos Brahmanes é moksha, libertação espiritual, pois o estudo dedicado de qualquer assunto resulta na percepção de que o conhecimento perfeito vem apenas de Deus. Os de mentalidade Brahmane servem melhor à sociedade como professores, cientistas, conselheiros e autores de textos filosóficos e científicos. No entanto, é a mentalidade que determina a casta de uma pessoa, não o trabalho que ela se encontra. Exatamente o que a gente estava falando. A mentalidade no sentido do estado de espírito. O estado de espírito que você está usando para executar aquela ação é o que vai determinar a sua natureza interna. A pessoa cuja mente é naturalmente atraída para adquirir conhecimento e realização espiritual é uma pessoa de mentalidade Brahmane. Espiritualmente, os Brahmanes são aqueles que conhecem o Brahman, o aspecto absoluto de Deus. O maior inimigo dos Brahmanes é o orgulho de que ter conhecimento que pode resultar, conhecimento que pode trazer algum resultado, se não for perseguido e não trabalhar esse conhecimento com humildade. Então, o maior inimigo dos Brahmanes é o orgulho de que tem algum conhecimento e de que não tem conhecimento para as pessoas. Júpiter e Vênus são os 2 grahas Brahmanes. Júpiter é o filósofo espiritual, o professor espiritual, o conselheiro espiritual e autor de textos filosóficos. Vênus é o professor mundano, o consultor de assuntos mundanos, o professor universitário, o cientista e o autor de textos científicos e educacionais. Então, como eu falei antes, essa é a camada mais grosseira, a camada mais superficial da ação de Vênus, porque, em última análise, Vênus revela a devoção pura, a devoção e o amor e a entrega. Então, a gente tem que avaliar isso em níveis, né? O Ernest Wilhelm, ele está trazendo aqui a avaliação mais pragmática e grosseira. Daí, ele vai continuar. Deixa eu ver se tem muita coisa aqui. Ainda tem, hein? Tem bastante coisa sobre as castas. O que é que eu acho? Eu vou parar aqui, porque aí a gente pode fazer uma revisãozinha depois sobre o comecinho. Então eu vou parar quando começa a falar o Bhagavad Gita. Então, eu vou deixar isso aqui selecionado. Gura, Que posso fazer página só que é? uma última pergunta? Vai. Na verdade, a conjunção de Saturno e Vênus, Saturno, ele, através
do sacrifício e da sujeira dele, assim, ele, Vênus, esquece, eu fiz uma confusão com o que eu ia perguntar. Beleza. Depois tu anota a pergunta e aí tu manda no grupo. A página que a gente está parando do Graha Sutras, nessa tradução automática para o português, é a página 142. Então, é quando ele começa. O Bhagavad Gita fornece descrições das 4 castas. Aí a gente continua aqui da semana que vem. Porque eu quero ler um trechinho aqui Só, eu do... lembrei, posso só falar um minuto? Hum, É no sentido assim de Saturno ajudar Vênus a limpar essa parte mais de Vênus ligada ao ego, aos prazeres no sentido materialista e do ego. É isso que eu queria perguntar. sim, sim, pode considerar que a influência positiva de Saturno com Vênus traz a humildade e o desejo de servir através desse conhecimento apropriado sobre a natureza material. Então, vamos pensar o seguinte: Vênus pode ser um professor que ensina você a viver. E esse ensina você a viver começa através de. Pronto, vamos pensar dessa maneira também, né? Vênus é o professor desse básico da existência material para você não acumular mais karma negativo. Quando você aprende isso, você abre espaço para Júpiter agir, trazendo conhecimento transcendental. Então, o que é que Prabhupada, por onde Prabhupada começa? Por onde Prabhupada começa trazendo a filosofia védica? Os 4 princípios. Então, ele começa mudando o estilo de vida das pessoas. Porque se as pessoas não mudam o estilo de vida, elas não mudam o estado de consciência. Porque é impossível você dizer que você... Vamos começar pelo princípio da não violência. É impossível você dizer que você não está agindo violentamente se alimentando de violência. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Então, assim, é completamente contraditório. Então, Prabhupada traz o conhecimento apropriado de que você precisa desenvolver uma dieta não violenta. O que é uma dieta não violenta? Uma dieta baseada em alimentos no modo da bondade. O que são os alimentos no modo da bondade? As frutas, as raízes, os legumes, os grãos e os lácteos. Aí vem os veganos e fala, não, porque as vacas agora estão tudo vivendo em confinamento, sofrimento, exploração. Beleza, eu concordo, eu concordo. O ideal seria ser vegano. O ideal seria ser vegano. Mas na cultura védica se entende que todos os produtos lácteos que são oferecidos para Deus eles beneficiam o karma daquele animal que ofereceu aquele alimento. Isso não inclui a carne, porque o animal ele não se oferece para ser assassinado, para alimentar e satisfazer a língua de ninguém. Mas o leite é no modo da bondade. O leite é oferecido pela vaca. Se a gente está explorando a vaca, é problema da gente. É o karma que a gente assume. Mas Krishna, ele gosta de iogurte. Krishna gosta de manteiga. Krishna gosta de doce de leite. Krishna gosta de lado. Krishna gosta de sandesh. Krishna gosta de gulab jamun. Krishna gosta de um monte de coisa que é feita de leite. Então eu vou assumir o karma de comprar leite e fazer isso, oferecer a Krishna e distribuir essa prachada para as pessoas.
E aí eu peço muita misericórdia para poder queimar esse karma e favorecer aqueles animais que ofereceram esse leite para ser oferecido para Deus. Então, é o risco que a gente assume. Como eu falei da outra vez sobre os animais domésticos. Pô, eu não como carne, mas os meus gatos comem. Eu vou fazer o quê? Eu vou assumir a responsabilidade. Eu assumi que eu sou o protetor deles e que eles são meus amigos e que eles vivem comigo e compartilham comigo do meu lar e do meu tempo e dos meus sentimentos. Eu vou cuidar deles de acordo com a natureza deles. Aí ontem Sabrina entrou com um rato e eu botei ela para correr. Eu não consegui tomar o rato dela, mas ela sabe que ela não pode trazer rato para dentro de casa, que eu não vou admitir que ela, tipo, esquarteje os bichos dentro de casa. Mas a ração dela tá lá, tá ligado? Eu dou. Então parece contraditório, mas eu tô assumindo uma responsabilidade. Ela mata porque ela quer. Tipo, ela mata porque é da natureza dela, mas eu estou oferecendo para ela comida. Então, é as relatividades, né? Tipo, a gente já tem karma demais, a gente não consegue calcular o que é mais ou menos karma. Então, o fato da gente estar protegendo e ajudando e favorecendo o desenvolvimento e a vida de um animalzinho e desenvolvendo algum sentimento benéfico dentro da gente também, em algum momento vai ter alguma misericórdia que vai ajudar a gente a evoluir. Diz aí, Ana. Não, acho que bicho não acumula karma. Quer dizer, não acumula karma, ele só paga, né? Uhum. Por ele comer carne, por exemplo, ele não ele tá livre desse. Porque faz Sim, parte mas da seria natureza sacanagem. dele, né? Uhum. Eu tô ligado, mas assim, seria sacanagem eu criar os gatos e não dar comida para eles, deixar eles caçar, tá ligado? Só para dizer, eu não vou assumir o karma de comprar ração que tem bicho para dar para os gatos. Não tem lógica isso. Então, assim, os bichos não acumulam karma. Realmente, o gato, ele não acumula o karma de matar o rato. É a natureza dele, é o ciclo, é o movimento, é tipo o karma de cada um já está agindo ali, ele está queimando o karma. Mas eu assumo a responsabilidade pelo que eu ofereço para ele. É nesse sentido que eu estava falando. Só para É, finalizar, deixa eu só. vai. Assim, se a gente fosse extrair o melhor da essência de Saturno, assim, o que a gente realmente precisaria aprender com ele seria o sacrifício. E de Vênus, o amor. E aí, esse relacionamento, né, do sacrifício pelo amor é que dá né, a chance dessa conjunção. Sim, sim. Saturno é essencial para a gente entender o que é vida espiritual, porque não existe vida espiritual sem serviço e sem sacrifício. E Vênus é essencial porque não existe vida espiritual sem amor. E Vênus é o amor. E aí a gente entende tipo Júpiter. Júpiter também é essencial para a vida espiritual, porque ele traz a conexão com o mestre espiritual fidedigno, as bênçãos transcendentais e o conhecimento transcendental. E aí Marte é essencial para a vida espiritual, porque sem Marte a gente se perde no ego, de achar que está desenvolvido, de achar que já superou a paixão e superou o desejo. E aí, Mercúrio é essencial para o desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque Krishna fala no Bhagavad Gita que ele é a inteligência no homem. Mas Krishna fala também no Gita que ele é Shurukacharya, entre os brahmanas. E ele é Brihaspati entre os sacerdotes, entre os professores. Então, assim, tudo é importante.
A relação de cada um agindo e ajudando o outro é importante. E sem Rahu, sem Rahu e sem Ketu, é tudo ilusão. É tudo ilusão. Você acha que está fazendo um monte de coisa, você acha que está tudo lindo, que é tudo transcendental. Você está deitado no colo de Maia e ela está contando uma historinha no seu ouvido assim, e você está lá delirando e sonhando no colo dela. Se você não entender qual é a força, a influência e o domínio de Rahu e Ketu, é tudo ilusão. Aí. Você está só no teatro, você está só na superfície da coisa. Então, é todo mundo junto, ou ninguém vai, tá ligado? É todo mundo junto ou ninguém vai. É tipo, véi, todo mundo pega na mão do outro e vamos nessa. Senão não bate o oceano de leite. Senão o néctar, o somaraça não sai do fundo do oceano. Todo mundo tem que trabalhar junto, todo mundo tem que se aceitar, todo mundo tem que se complementar. Então, como você começou lá atrás falando, pô, o signo oposto é inimigo? Não, ele é complementar. Pronto. Entendeu isso? Entendeu que tá todo mundo junto, tá todo mundo dentro do barco e, véi, se alguém furar o barco, todo mundo se afoga, brother. Tipo, o sabotador não sobrevive, o sabotador morre. Então, assim, brother, você vai ter que ser meu amigo de qualquer maneira. Rahu, Ketu, Marte, Saturno, Sol, brother, tá todo mundo junto, vamos nessa. Vamos nessa. Fala aí, Ana. Tem alguém olhando para Revat, Renata, no teu mapa? É que eu não Não, sabia que tem. Não? Mas não tem não, para Chitra? peixes tem. Em Hã? Titra eu tenho. Vênus, meu Vênus está em Titra. No Então lado tá olhando de para Virgem. Revet. Tá olhando para Revet. É porque o que eu encontro dentista Titra Revat, e em Titra, né? Essa coisa da minúcia. E Revat por causa de Puxa, né? Uhum. Mas eu tenho Marte em Rasta na 3. E meu. Faz sentido, né? Total. É, e Uma mão meu boa, né? casa 10 é Ares, né? Regente tá lá, na 3. Não. O Vênus da Renata não tá mandando olhar para Revet não, porque ele tá em Libra já. Aí seria mais Marte tá com 14 graus, então ele não tá mandando ainda para Revet não. Mas por que, Revat? Só explica qual que foi a sua associação para eu. Pronto, rapidinho. No Dashamsha, no Dashamsha, a Renata tem Júpiter e Saturno em Revat. Aí deu. E Marte em Chitra com 28 graus. E é daí que ele manda para Rasta no mapa natal. Então ele manda do Dashamsha no Lagna, de Chitra para Rasta no Natal, e aí ele manda para Júpiter e Saturno de Revati, e aí vai para tipo lugares diferentes no mapa natal, mas vem de Revati no Dashamsha também. Então tem uma relação. Fala aí, Ana. É porque Puxa, ele sofre uma maldição e ele perde os dentes. Então, Rebot tem uma conexão com os dentes diversas. Às vezes a pessoa tem muita sensibilidade no dente, sempre tem problema nos dentes, ou, ou isso, ela trabalha com, né, o servir dela é cuidar dos dentes dos outros.
E E aí títra também. também por causa dessa coisa da minúcia, né? Tipo, né? Entrar dentro do dente por um furinho para consertar um negócio e tal. É uma coisa louca. Só vocês mesmos conseguem. E a reconstrução depois também, né? Então, a modelagem, a reconstrução e o lance da manipulação de substâncias também, tá ligado? E aí o uso de instrumentos apropriados e ainda mais, a maioria desses artesãos de precisão criam as próprias ferramentas. Então você vai ver que todos os instrumentos que os dentistas usam foram criados no improviso por eles mesmos ali, entortando um arame, pegando uma chave de fenda e fazendo uma ponta, uma furadeira com uma extensão e um aspirador de pó para puxar o líquido. Véi, isso é Vishwakarma, tá ligado? Vishwakarma vai dar um jeito, brother. Meu irmão, você está com dificuldade, Vishwakarma vai resolver. Ele vai tirar uma ideia da cabeça dele, ele vai manifestar um instrumento ali, nem que seja com um arame cozido, um prego enferrujado e uma broca de parafusadeira, uma broca de batedeira, tá ligado? Ele vai dar um jeito, velho. Então, tem uma parada que isso. Quando o Revat Quando o Revat está na casa 2, ativada por algum planeta maléfico, ou no ascendente, dente torto, banguela, dente podre, tipo, tudo que der de mazela na boca é causado por um maléfico em Revat, ou no ascendente ou na casa 2. E se tiver vindo da casa 8 para a casa 2, se prepare para ciclicamente, nos trânsitos de planeta maléfico pela casa 8 você ter emergência médica e de madrugada você ter que ir para um atendimento odontológico de emergência, assim. É, tem que Quando é no alargar a agenda. Eu falo, quando tem trânsito, eu coloco lá nas histórias, emergências dentárias. Eu recebo várias respostas. Como isso, Ana? Como? É muito louco isso na Rebat. é muito Mas louco. também utarachada, urvachada, Da dente é, também? dá problema no dente. Claro, essas considerações que você está falando, né? Às vezes maléficos e tal, quando tem uma força positiva ali, talvez não. Mas Crítica dá também. também, hein? Hã? Crítica dá também. E o outro que eu vi de dentista é dentista de crianças, Ardra. Boto fé. Porque vai traumatizar a criança pela vida inteira, velho. Não, eu acho que é aquela questão de defender as crianças, né? Defender as Keto, crianças. keto Hum. é cirurgia, mas porque Keto e Marte tem uma. Marte também indica, né? Cirurgia, Keto indica mas. cirurgia por causa do trauma. Marte é um indicador maior de cirurgia. A casa 6 fala sobre cirurgia também. O Sol, Não, é Júpiter. porque minha habilidade é para cirurgia e a parte estética. Não falou aí, Titra, e eu não tinha, entendeu? Hum, Feito essa. Interessante. entendi. Beleza. Já está meio tarde. Alguém quer trazer mais alguma coisa a respeito desse assunto? Eu queria ler só um pedacinho aqui do Shiriguri e Sua Graça, que eu acho muito importante. Eu não sei se eu já li, mas é muito, muito. Ó, cadê aqui? Putz.
Toda vez eu separo uma parada e na hora de ler ela se perde. Era uma coisa tão legal, velho. Você falou que era o capítulo Bom, 2, não? sim, capítulo 2. É que tem uma pergunta que eu acho sensacional aqui. E aí é um trechinho pequenininho, e aí de uma outra vez eu leio um trecho maior. A pergunta do discípulo, eu vou ler tudo, porque é complementar. É o seguinte: aceitando, Jai Shleshtara Maharaj Ki Jai, aceitando discípulos e karma. O discípulo pergunta, parece, eu vou até compartilhar aqui, porque esse dá para compartilhar, cadê? Pronto, aqui. Parece que aqueles que aceitam discípulos têm que sofrer algumas dificuldades ou padecimentos físicos por aceitarem o karma deles. Shileshdara Maharaj responde: não devemos reparar nas dificuldades físicas. Só isso aqui já tem um significado impressionante. Por quê? Porque Shileshdara Maharaj está concordando com ele. Está dizendo, o mestre espiritual, quando aceita discípulo, ele sofre. Ele vai sofrer. E ele vai sofrer fisicamente. Fisicamente. Então, assim, qual é a resposta de Shileshdara Maharaj? Não devemos reparar nas dificuldades físicas. Ele está dizendo, não importa se vai sofrer ou não vai sofrer. Isso, a gente não tem que olhar para isso. Tampouco deve-se dar muito valor ao êxito material. Uma pessoa não deve pensar que o guru é grande porque tem muitos discípulos. Alguém pode aceitar voluntariamente a responsabilidade da vida espiritual de muitos discípulos, porém, logo descobre que seu progresso não é satisfatório. Como resultado, poderá sofrer perturbações e pensar: encarreguei-me de suas vidas, porém não posso oferecer-lhes a possibilidade de avançar na vida espiritual como é desejado. Esse é um bom sintoma. Os Vaishnavas não se perturbam por eles mesmos, porém se inquietam pelos demais. Para Dukkha Dukhi, que aí é aquele verso, para Dukkha Dukhi, para Sukha Sukhi, aquele que sofre com o sofrimento do outro e aquele que se alegra com a alegria do outro. Então ele continua. Em sua oração a Sanatana Goswami, Srila Raghunatha Dasa Goswami escreve que Sanatana Goswami sempre se angustiava ao ver o sofrimento dos demais. É muito difícil para um Vaishnava tolerar isso, já que ele sempre se compadece das misérias alheias. Esse é o atributo de um devoto na etapa intermediária. Ele não tem dificuldades próprias, porém se preocupa com a dor alheia. Um devoto na etapa intermediária não pode ignorar essas coisas. O mestre espiritual terá que assumir parte da responsabilidade pelas atividades malignas e indesejáveis do discípulo. Ele tem a responsabilidade de apoiá-lo por meio de suas instruções. Quando um médico aceita um paciente que está sofrendo, pode preocupar-se e pensar: encarreguei-me deste paciente e não posso erradicar o seu mal. Dessa forma, poderá sentir certa responsabilidade voluntária. O mestre espiritual pode experimentar diversos tipos de sofrimento em diferentes estágios. Algumas vezes o guru pode pensar: estou fazendo o possível para ajudar este discípulo. Tal guru não assume tanta responsabilidade por seu discípulo. Ele pensa: estou cumprindo meu dever. E trata seu discípulo com essa mentalidade aberta.
É semelhante ao caso do médico de emergência e do médico da família. O médico da família não pode se livrar da responsabilidade de cuidar do seu paciente. Porém, um médico estranho poderá dizer: se desejarem, pode buscar outro. O médico de emergência não se preocupa em demasia com o paciente. Ele poderia pensar: não sou perfeito, não posso curá-lo imediatamente. Se melhorar, será pela vontade de Deus. Só faço o melhor possível. Assim, como o médico pode aproximar-se do paciente com essa atitude, desde o começo de sua relação, também o guru pode aproximar-se de seus discípulos em atitude semelhante. A interrogação de quanta responsabilidade tem o guru para com seus discípulos dependerá da atitude que ele tomar diante deles em casos particulares. Então aqui Srila Siddhara Maharaj também explica que mesmo o mestre espiritual, ele pode assumir uma posição diferente para cada discípulo ou para cada circunstância. E isso também depende da relação que o discípulo estabelece com o guru. E aí vem a pergunta que eu tinha separado. Discípulo. O avanço do discípulo depende mais do guru ou de seus próprios esforços? Como progredirá devidamente o discípulo seguindo os princípios de seu guru? Srila Sridhara Maharaj responde: isto depende dos estágios de realização do discípulo. Este deverá ter uma devoção exclusiva pelo guru. No Sweta Upanishad, capítulo 6, verso 23, se afirma: Yasha deve parabhakti, yata deve tata gauro, tashyate katita hiyartaha prakashante mahatmanaha. A chave para o êxito na vida espiritual é uma firme devoção pelo mestre espiritual e por Krishna. A essas grandes almas que têm plena fé, tanto em Krishna quanto no mestre espiritual, é completamente revelado o significado íntimo das escrituras. O Guru é o representante de Krishna. Estamos em busca da divindade e, portanto, devemos tentar concentrar todas as nossas energias onde quer que se encontre uma verdadeira conexão com a divindade. Essa é a chave do êxito, porque Krishna é todo consciente. Logo, a resposta a nossos esforços devocionais virá de Krishna, de acordo com a atenção que lhe dispensamos. Ele está em toda a parte. No conceito do infinito, há um centro em toda parte e a circunferência não existe. Em cada ponto pode haver um centro. Prahlada Maharaj viu que o centro estava presente em toda parte. Quando Hiranyakashipu lhe perguntou: seu Deus está nesta coluna? Prahlada retrucou: sim, ele está ali. E quando Hiranyakashipu demoliu a coluna, o Senhor Nrsimhadeva apareceu. Então isso é uma história muito linda que está no Srimad Bhagavatam, está em alguns Puranas também, e que fala sobre Deus estar em todo lugar. E se a gente tiver fé firme nisso, ele se manifesta em todos os lugares o tempo todo para garantir que a gente vai avançar espiritualmente e que o nosso amor e a nossa devoção por ele vai aumentar cada vez mais. Então, essa é a garantia das escrituras, essa é a garantia que os mestres espirituais trazem para a gente, e é nisso que a gente tem que ter confiança. Então, todas as glórias e todos os méritos são para os mestres espirituais
que a gente sempre reconheça a importância e o papel deles na nossa vida e que a gente sempre se refugie no conhecimento e nos ensinamentos que eles deixaram para a gente. Então, mais uma vez, eu me sinto muito feliz, muito privilegiado e tenho muita gratidão pela oportunidade que vocês me dão de trazer esse conhecimento e de compartilhar com vocês. E eu fico completamente à disposição para tentar tirar qualquer dúvida e aprender também junto com vocês. Então, fico muito feliz por mais o encontro de hoje. E se alguém tiver alguma coisa para falar, alguém quiser trazer alguma informação, alguma pergunta, pode ligar o microfone, pode falar, fica à vontade. Belezinha? Tá tudo tranquilo? Então, é isso. Eu agradeço mais uma vez pela presença de vocês. Eu vou tentar me organizar. Oi? Posso só fazer um esclarecimento assim, para mim? Quando fala que o conhecimento é revelado, né, é porque eu não estou aqui com o pedaço que você leu, a parte que você leu, mas é nesse sentido. Não é um conhecimento mental, a revelação através da devoção, nesse sentido de enxergar, né, Deus, Krishna, tudo. É isso? Sim, é que o conhecimento ele vai se revelando também aos poucos, né? De acordo com a nossa capacidade de absorver esse conhecimento. Então, muitas vezes, a gente recebe a informação, e a informação é o que eu estou trazendo. Eu trago a informação, eu estou lendo e eu estou transmitindo informação, e essa informação ela é conhecimento para Srila Sridhara Maharaj, para quem já realizou isso, para os mestres, para os devotos. Eu transmito a informação. Essa informação entra dentro de você e você tem alguma realização dela agora. Depois, você vai ter outra. Depois, você vai ter outra. E num determinado momento vai vir uma revelação. Aí você, caraca, agora eu entendi. Depois vai vir outra. Depois vai vir outra. E o tempo todo você vai evoluindo. Porque é como a gente vê no Gita. Cada vez que a gente lê o Gita, a gente vai aprender alguma coisa que a gente não aprendeu antes. E a gente já tinha lido antes, a gente já tinha olhado para aquilo. O cara fala, velho, eu já li essa parada 400 vezes. E agora eu entendi. Aí quando você lê pela 500 vezes, você vai entender outra coisa, de novo. Você vai, caraca, não para, velho, é infinito. Fala. Mas esse é o Fala. esse é o desenvolvimento da devoção, não é? Através do conhecimento, quanto isso te toca. É nesse sentido, não é? Exatamente, mas o que eu estou dizendo é sempre evolui, sempre evolui. E aí uma das coisas que está no comecinho da verdade revelada, eu achei muito legal, assim, né? Tipo, tá dito lá, se você lê a verdade revelada, você vai entender. Não se preocupe, assim, isso está muito legal, assim, não se preocupe. Qualquer coisa que você não entender agora, continue lendo, que em algum momento você vai entender, aquilo vai estar explicado lá. Mas, aí está dito lá, está escrito lá, mas se você puder, faça isso na companhia de um devoto, faça isso na companhia de alguém que já tem algum conhecimento a respeito disso, porque vai ser mais fácil de você fazer o ajuste apropriado e alcançar o conhecimento apropriado daquilo. Se não, você vai ficar usando seus próprios parâmetros para calcular a informação. Então, o legal é isso, o legal é a informação está aí,
eu trago a informação, ela mexe com você de um jeito, ela mexe com a Malati de outro jeito, ela mexe com a Ana de outro jeito, ela mexe com a Manu de outro jeito, ela vai mexer com as pessoas de cada um jeito diferente. Cada pergunta gera infinitas possibilidades. Porque cada um tem uma bagagem de entendimento daquilo. Eu nunca vou alcançar a pergunta que está no seu coração. Na hora que você começa a falar, aí eu posso sintonizar e dizer, pronto, já sei onde você está, nem precisa continuar, já sei a resposta. Mas se você não revelar, eu não vou saber, porque eu não alcanço o seu estado de consciência. Mas na hora que você revela, eu entendo a frequência, eu entendo a sintonia, eu sei onde você está. Eu sei onde você está. Por quê? Porque eu já passei por isso, a Malati já passou por isso, todo mundo que está na busca já passou pelos mesmos lugares, pelas mesmas dúvidas, e volta e meia cai no mesmo lugar, cai na mesma dúvida. Só que aí quando você cai lá, é uma coisa para você. Quando alguém fala sobre o buraco, você tem outra percepção. Por quê? Porque você não está dentro dele, você está fora. Quando você está dentro, você fica na doideira, na paranoia. Mas quando alguém traz a questão para você e você já passou pela experiência, você faz, putz, eu acho que é por aqui, ó. Olha por aqui, sente isso, percebe essa nuance que talvez tenha ficado escondida. Então, uma coisa que acontece muito, e isso também a gente vai aprendendo a lidar na medida em que a gente está trazendo o trabalho de autoconhecimento, seja da forma que for, pela psicologia, pela psicanálise, pela astrologia, pelo, sei lá, mentoria, aconselhamento. Muitas vezes você está trazendo uma coisa ampla e complexa de uma certa forma, e a pessoa se apega a um elemento e ela não consegue ver tudo, ela vê aquele elemento. E às vezes é uma palavra que você falou, e aí eu digo isso por mim, às vezes é uma palavra que eu digo que aciona um gatilho na pessoa. E aquele gatilho é uma memória muito forte nela. E aí eu tô falando sobre uma coisa gigantesca e ampla e ela ficou lá. Ela tá ali, naquela palavra que eu falei, naquela expressão que eu usei. Por quê? Porque aquilo ativou uma memória nela. Então aquilo precisa ser trabalhado. Eu posso, através daquele gatilho, desconstruir e mostrar a amplitude, mas eu vou ter que trabalhar com aquilo onde ela ficou presa. E por isso é tão importante a gente se colocar. Porque se a gente fica com a parada na cabeça, a gente perde a amplitude, a gente perde a visão sistêmica e a gente fica preso dentro de um detalhe. E muitas vezes esse detalhe é só o ego. É só um incômodozinho. Tipo, pô, eu não podia ter dito isso pra mim, não, aí. Agora eu quero saber por que é que ele falou isso pra mim. E fica ali, tá ligado? Eu quero ver meu irmão. Esqueça isso, brother. Olhe pra parada. Não, não, agora você vai explicar por que é que você falou isso. Cara, beleza, eu vou explicar. E aí o cara explica, o cara, ah, pronto, agora eu entendi, pode continuar. Cara, beleza, então vamos continuar. É assim que é. Então, eu fico imaginando, velho. Tipo, o quanto deve ser assim frustrante para um mestre espiritual trazer o básico, né? Como o Prabhupada fez, ensinar as pessoas a comer, ensinar as pessoas a tomar banho, ensinar as pessoas a cantar, ensinar as pessoas a tocar, ensinar as pessoas a rezar. Prabhupada estava lidando com fetos, não eram nem bebês, era tipo, eram fetos em incubadoras, tá ligado? Ele estava trabalhando com uma coisa muito primária e Prabhupada era gigante demais. Então, quando a gente olha, véio, é muita misericórdia, tá ligado? É muita misericórdia, é muita compaixão que esses gurus têm pela gente, porque a gente é muito coitadinho, velho.
Então é isso, a gente tem que realmente lutar contra a nossa limitação. Pronto. Isso eu li hoje de manhã, né? Srila Sridhara Maharaj, ele estava viajando, pregando, e aí ele encontrou um grupo de pessoas opositoras. E aí o cara desafiou Srila Sridhara Maharaj. Ele fala: como você é capaz de dizer que conhece Deus? O cara fala para Srila Sridhara Maharaj: como você é capaz de dizer que conhece Deus, se Deus é infinito e você é finito? Cara, caraca, velho. Checkmate. Que nada. Srila Sridhara Maharaj respondeu: se o infinito não for capaz de se revelar ao finito, ele não é infinito. Então, Deus, pela capacidade infinita dele, se revela ao finito, para que esse finito perceba o infinito. Então, a gente não compreende o infinito, mas o infinito se revela. A gente não é capaz de absorver o infinito, mas ele se revela. Então, se a gente tiver essa humildade de aceitar a incapacidade intelectual mesmo, racional, biológica, de alcançar o infinito pode se revelar. E através da revelação do infinito, você consegue tocar o finito dentro das pessoas. Porque esse finito que está dentro de cada um busca pelo êxtase que o infinito revela. Então, quando você revela o êxtase do infinito ao finito, o finito reconhece o néctar. E aí é o que Srila Maharaj fala também. Quando você saboreia algo superior, você rejeita tudo que é inferior. Então, um mestre autorrealizado é capaz de distribuir essas gotas de néctar que vão trazer esse discernimento sobre o que é elevado, para que a gente saiba o que a gente precisa rejeitar, para que a gente saiba o que é inferior. Então, dessa maneira, o infinito se revela para o finito. Dessa maneira, a gente consegue alcançar o conhecimento transcendental. Então, enquanto a gente estiver lutando para ser grande, a gente não reconhece o quanto a gente é pequeno. E aí a gente nunca vai entender qual é a verdadeira posição da gente no mundo. A gente vai estar o tempo todo, tipo, nesse pinball, batendo de um lado para o outro, tentando não cair no buraco, né? Então, é uma bolinha. A gente tá brincando com essa bolinha, batendo ela lá e contando o número. Mas ela, inevitavelmente, ela vai cair. Então, se a gente aceitar essa posição caída da gente, talvez a gente possa alcançar a transcendência. No mínimo, alcançar uma prática espiritual fidedigna que oriente a gente no caminho dessa evolução. Isso é o que os mestres garantem para a gente, né? Então é nisso que a gente tem que se sustentar e se refugiar. É isso. Falou, galera. Ficou tarde. Tem gente que acorda muito cedo aqui. E aí a gente tem que dormir cedo para descansar bem, acordar cedinho e começar mais uma guerra, começar mais uma batalha. Então, agradeço a disposição de vocês, agradeço o tempo de vocês. Sexta-feira a gente se encontra de novo. Vamos continuar a leitura da verdade revelada e tragam perguntas. O que vocês puderem ler também, leiam, e aí a gente vai conversando mais ao longo desses dias. Minhas reverências a todo mundo, fiquem bem, fiquem em paz, fiquem na luz. Vanchakalpa tarubhyascha, kiripasindubhya eva cha, patitanam pavanebhyo, vaishnavebhyo namo namaha.
Om Gyanati Mirandasya Gyanam Gyanam Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Um abração para vocês, se cuidem. Até mais, qualquer coisa é só chamar. Falou, galera. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau.